Olá pessoas, feliz 2022, Janeiro Branco, e a gente fala sobre esta campanha tão importante para a nossa saúde mental. Você sabe o que é o Janeiro Branco? Como é que funciona? Como é que a gente pode aí acessar vários conteúdos a respeito do Janeiro Branco? A gente tem um convidado hoje muito especial aqui no nosso canal, no canal Aline Linhares e no canal Divulga Med. Vem com a gente! Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Espaço Divulga Med. Hoje nós vamos falar sobre o Janeiro Branco, esse momento muito importante para todos nós, porque trata da saúde mental. Nosso convidado de hoje é Francinaldo Rafael, ele que é psicólogo, e vai conversar conosco a respeito do Janeiro Branco. A gente está aqui num distanciamento social, estamos eu e a produção de máscara e o nosso entrevistado para você poder também ouvir e ver melhor todas as respostas do Francinaldo. Seja muito bem-vindo ao canal Aline Linhares e ao nosso Espaço Divulga Med. Vamos falar sobre esse Janeiro Branco, há quanto tempo existe e por que ele existe. Aline, telespectadores, obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui. Essa campanha ela existe desde 2014, começou lá em Uberlândia com um colega psicólogo e acabou em esses curtos 7 anos se disseminando pelo Brasil todo, né? A intenção do Janeiro Branco, como janeiro é um mês que normalmente proporciona as pessoas a ficarem um pouco mais, tem aquela ideia de mudança de ano, reflexão, como é que eu estou, o que é que eu tenho de planos, é como se fosse uma folha em branco. E aí o Janeiro Branco a gente começa a falar bastante sobre saúde mental, para chamar a atenção da importância desse tema para todos nós o ano todo. O psicólogo fala de saúde mental o ano inteiro. Agora, no janeiro a gente intensifica para que as pessoas fiquem atentas à necessidade que a gente tem. A saúde, toda a saúde é importante, né? Mas a mental, sem ela, as outras podem desandar bastante. Pois é, Francinaldo, e uma das coisas que assim, a gente percebe bastante é que realmente de uns anos para cá, em especial os 2 últimos anos, a saúde mental ela tomou um destaque e uma proporção midiática também, mas mais ainda dentro de casa e dentro de nós mesmos. Como é que vocês psicólogos observaram, né, essa mudança assim tão repentina? Porque é como se a gente de repente ficasse realmente com várias confusões mentais, a gente tivesse realmente problemas psicológicos e mentais que a gente até desconhecia. Mas como diz uma máxima muito antiga de médico e louco, todo mundo tem um pouco, parece que nesses 2 últimos anos isso aflorou. As questões mentais sempre existiram. O que se tinha pouco era estudo, divulgação e existia muito preconceito que aos pouquinhos a gente vem quebrando, né? Psicólogos, psiquiatras, antigamente era chamado coisa de louco. E com o passar do tempo as pessoas vão percebendo que na realidade a saúde mental é muito importante, a gente precisa cuidar. E começou-se a voltar a atenção muito mais para o cuidado com a saúde mental. Então, muito mais gente foi percebendo que era puro preconceito ir ao psicólogo, ir ao psiquiatra ou ir aos dois quando precisa, ou quando quer se cuidar mais ainda, porque é costume, é muito comum, por exemplo, alguém ir para a academia e cuidar do cabelo, e cuidar de uma unha, e a saúde mental onde fica? Então as pessoas foram percebendo a importância da gente. Psicólogo não é coisa de louco, psiquiatra não é coisa de louco, é coisa de quem quer cuidar da saúde mental. Então começou-se aí cada vez mais e também a necessidade que começou a ficar ampliada. O Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, né? O índice de depressão e ansiedade no Brasil é o mais alto do mundo. Então, mais um motivo para se cuidar cada vez mais, que a gente pode prevenir, e quando a gente já não passou pela prevenção e já está dentro da coisa, é hora de cuidar. Pois é, Francinaldo, e assim, uma das coisas que a gente observa muito é que dentro dessa pauta do preconceito, né, as pessoas elas realmente se distanciam desse tipo de profissional, do psicólogo e do psiquiatra, por achar que não está louco, por achar que isso não é tão importante, que é uma fase e vai passar, mas muitas das vezes não é bem assim. Justamente, não é bem assim, né? A gente
encontra muitas pessoas ainda, uma ou outra que diz, é mimimi, é frescura, levanta dessa cama e vai andar. Não é assim que funciona. São processos psíquicos, processos químicos, processos que envolvem multifatores, né? O ser humano ele é biológico, psicológico, fisiológico. Em resumo, biopsicossocial. E a gente, cada um tem uma história única, cada um tem uma construção única. E o andor numa unha, para mim, pode não ser nada, para você pode ser uma grande coisa que leve, por exemplo, a uma questão de saúde mental. Então a gente precisa avaliar cada ser humano dentro da sua realidade, né? Dentro da construção dele próprio. Somos seres únicos, não tem dois Francinal, duas Aline no mundo, cada um é único e aí a gente precisa botar um olhar especial nisso tudo. A gente está conversando com o psicólogo Francinaldo Rafael sobre o Janeiro Branco, onde a gente discute de uma forma mais aprofundada sobre a saúde mental. E a gente está falando aqui, vamos dizer que é do básico, né, Francinaldo, a respeito dessas questões mentais que muitas vezes perpassam por motivos, às vezes, para muitos, né, bobos, e para outros que são realmente questões muito profundas, como o Francinaldo acabou de conversar conosco. Quais seriam os gatilhos? São diversificados ou tem alguns que realmente podem passar por todos nós? São muito diversificados. Nós vamos encontrar aquelas pessoas que um processo de luto, seja por perda de ente querido, perda de um objeto, perda de um animal de estimação, que o luto é muito amplo, por exemplo. Então, há pessoas que numa situação como essa, uma vai passar de uma forma mais tranquila, mais amena, mas outro pode mergulhar por um processo de desencadear por uma depressão, um processo ansioso. São multifatores, né? O que mexe com a saúde mental do ser humano é multifatorial. Alguém perde um emprego, em seguida vai buscar outro, mas tem outro que não suporta aquilo e aí vai ficar na cama aí por dias, sofrendo, não vendo saídas. Então, é muito único, né? O ser humano ele é muito peculiar. Pois é, e assim, tem muita coisa para perguntar, Francinaldo. Uma delas é a questão dos mais antigos, né? Muitas pessoas mais idosas, elas costumam dizer que antigamente não existia isso, que hoje as pessoas são muito frágeis, que hoje as pessoas têm muito mimimi, como você colocou aqui, né? Como é que a gente pode fazer para desmistificar isso? Porque hoje em dia também é o volume de informações que a gente recebe, tanto de imagens paradas, quanto de imagens de vídeo, quanto de conteúdos que muitas vezes são irrelevantes, mas a gente tem esse contato. Como é que a gente pode desmistificar essa questão desse preconceito específico dos mais antigos com as gerações mais atuais? A gente vai construindo isso a partir de iniciativas como essa do Janeiro Branco, por exemplo, né? Um programa como o seu, que a gente já começa a difundir a realidade das coisas. Quando a gente fala no mais antigo, a gente encontra às vezes alguém que diz, no meu tempo não existia psicólogo, ninguém tinha nada. 10 minutos de conversa com essa pessoa, observando mais atentamente, você vê ali que tem um histórico de relacionamento abusivo, de um processo ansioso, de um processo dos mais diversos. Então, essa história que não existia, existia. A gente não dava a devida importância, né? Como hoje a gente dá a devida importância e está muito mais acessível. Antigamente, você tinha um psiquiatra quando? O máximo que se tinha era um clínico geral que ali resolvia tudo, né? Mas a ciência vai avançando cada vez mais, apesar desse período que a gente vive bem tumultuado, que os anti-ciências saíram do armário, mas aí a gente vai desmistificando, construindo, mostrando insistentemente que o tempo mudou. A coisa não é mais, não, no meu tempo existia. Não se dava a importância. É verdade. E hoje, como é que a gente faz, né? Em que período, em que momento a gente deve procurar uma terapia, procurar um psicólogo e até mesmo um psiquiatra, se for necessário? Um momento que a pessoa sentir que não está dando conta sozinho de algo que a incomoda. No caso da psicologia especificamente, nós vamos encontrar pessoas que vêm ao consultório que não estão com nenhuma questão de transtorno mental, mas estão, por exemplo, numa dificuldade de uma tomada de decisão, estão numa dificuldade num relacionamento.
Aí vai ter aquela que vai chegar com um processo depressivo, com um processo ansioso, alguém que vai chegar com déficit de atenção, alguém que está num processo muito preocupado com um concurso que se avizinha e não está sabendo, será que eu vou ter branco? Né? Quando a gente está naquele processo muito ansioso, o nosso sistema nervoso autônomo ele dispara no automático, e aí como eu vou resolver isso sozinho? Eu não estou dando conta. Vou buscar um psicólogo, vou buscar um psiquiatra. Normalmente a gente costuma dizer que o psicólogo sabe a hora exata que precisa encaminhar para o psiquiatra, e o psiquiatra sabe a hora exata de encaminhar para a gente. Mas buscando um dos dois, o encaminhamento será feito, o cuidado vai ser implementado. A ordem de procura não altera o processo, vamos dizer assim. Ela acaba não alterando. Né? Há pessoas que vêm direto para o psicólogo, que há muita questão a gente consegue resolver só na psicoterapia. Né? Algumas questões que envolvem alguns fatores são exclusivos da psicoterapia. Mas há uma situação, por exemplo, um transtorno de personalidade borderline, uma bipolaridade, a gente vai precisar dos dois. Um processo de esquizofrenia, a gente vai precisar dos dois, do processo terapêutico para aprender a lidar e a medicação que vai organizar. Né? A gente costuma explicar muito isso na psicoeducação, faz parte da psicoterapia, que não tenha medo de psicofármaco. O seu psiquiatra vai saber exatamente que dose ministrar e ela é exclusiva sua. A gente sempre recomenda não se automedique, não consulte o Dr. Google, porque o Dr. Google tem as coisas muito genéricas. Às vezes uma unha encravada vai virar um câncer terminal se a pessoa for olhar ali, né? Então a gente recomenda sempre, não se automedique, não é o psicofármaco da vizinha que vai lhe servir, não. Cada pessoa é única, a gente precisa ver sua história de vida, o que é que está lhe afligindo, ter sua medicação, no caso quando vai ao psiquiatra, ser corretamente receitada. Pois é, e tem até a divulgação de nomes de medicamentos, né, muito famosos, que a gente vê em momentos descontraídos, vamos dizer assim, no TikTok da vida, né, em algum outro lugar que você consegue acessar esse tipo de conteúdo. Isso relativamente é muito perigoso também, né, Francinaldo? Sem dúvida, porque a medicação ela é um processo de estudo muito aprofundado. Para se chegar, para o laboratório chegar a um psicofármaco desse, é uma série de estudos. E de repente alguém vem com a coisa aí da pseudociência. O que a gente tem visto muito na atualidade também é a pseudociência querendo ocupar algum espaço, né? E aí é gente prometendo cura de tudo que é jeito. O psicólogo, por exemplo, não promete cura, porque há processos que são processos contínuos, são processos crônicos, que a gente na psicoterapia vai ensinar o paciente a descobrir caminhos de lidar com aquilo. Então, quando a gente parte para um remédio que oferece cura e etc., é preciso ter cuidado. De onde é que ele está vindo? Quem produziu? Quem receitou? A pessoa tem qualificação científica para isso? Então, é preciso ficar muito atento onde é que a gente está indo. A Casa Decor Mossoró está aqui na Divulgamed, mas pode também estar na sua casa, no seu consultório. Entre em contato com a Casa Decor Mossoró pelo @Casa Decor Mossoró no Instagram. Você vai ter lindas opções para colocar naquele lugar especial que você tanto quer montar. Veja aqui no nosso cenário, veja também no seu consultório ou na sua casa. Casa Decor Mossoró. Tenha uma rotina diária com os óleos essenciais do Terra. A Divulgamed indica os óleos essenciais do Terra porque eles trazem muitos benefícios para a nossa rotina. Seja um cliente preferencial. Entre em contato com o consultor local pelo 849-9831-2645. Óleos essenciais do Terra. Implemente a medicina natural na vida de sua família. A gente está conversando com o Francinaldo Rafael, ele que é psicólogo, é janeiro branco. É momento da gente reforçar que a saúde mental ela tem que ter o ano inteiro. E no janeiro branco a gente só reforça que essa saúde mental tem que ser aí bem cuidada, construída ao longo do tempo. E eu lhe pergunto, Francinaldo, essa questão de cada um ter o seu tempo, né? Tem pessoas que ficam melhores, né? Tem aí um comportamento melhorado mais rápido, outros demoram mais tempo. É verdade que realmente cada caso é um caso?
Cada caso é um caso, né? É aquela história, o ser humano é único. Então alguém pode chegar num processo de ansiedade e eu vou chutar aqui, que a gente nunca estima tempo. A pessoa pode se sentir já pronta para ter alta em 4, 5 meses, vai ter aquele outro que vai levar 2 anos, ou né? mais. Ou mais. Então é muito único, é muito da história de cada um, como é que ela se dedica à terapia, como é que é o processo terapêutico, pelo menos na abordagem que eu atuo, a terapia cognitivo-comportamental, ela é colaborativa. Ela é a 4 mãos, pelo menos. É a mão do terapeuta e a mão do paciente. Né? É um processo colaborativo. Então precisa também do paciente fazer a parte dele. O terapeuta sozinho não é milagreiro, não tem varinha mágica que chegou aqui e saiu pronto, não. Né? Não basta adentrar o consultório e sair com os problemas resolvidos. Às vezes acontece que alguém que ainda não está muito familiarizado com o processo psicoterapêutico diz: vim aqui para você resolver coisa tal. E com muita calma a gente vai escutando, vai construindo o processo, construindo o vínculo terapêutico, e aí o paciente vai descobrindo que não é a gente que resolve, né? A gente traz a parte técnico-científica que vai colaborar com isso. Agora, resolver pelo outro não tem como. Né? Não tem como, por exemplo, se tomar um remédio, eu tomar um remédio amargo para você ficar bom. Então a gente precisa de cada um. Agora, o processo é construído a 4 mãos. Verdade. Para a gente encerrar, porque tem muita coisa ainda para falar sobre o Janeiro Branco, mas a gente tem que também colocar aqui alguns outros pontos, mas Francinaldo, a família, que peso tem a família num tratamento psicológico, num tratamento mental, seja a pessoa que está só ali tentando resolver algum problema, ou aquela pessoa que realmente já está numa situação um tanto quanto mais desafiadora, qual é o peso familiar? Ótima questão, Aline. A família é um suporte imprescindível. Imprescindível. A gente precisa ter a colaboração da família, porque vamos ter situações que a família não conhece de forma alguma como funciona aquele transtorno, e às vezes a gente precisa chamar a família e psicoeducar do funcionamento daquele sujeito, que aquelas situações estão acontecendo não porque ele quer. Alguém que está num estado de depressão, por exemplo, muito possível que ele não queira sair da cama para ir para o médico. Então a gente precisa do apoio da família para, de alguma forma, olha, eu vou junto, eu marco a consulta para você, eu vou lá, eu lhe levo no psicólogo. É imprescindível, né? O apoio da família para entender o processo, para auxiliar, sem críticas, sem acusações, sem julgamentos. Isso é muito importante. Eu tenho muita coisa para perguntar, mas vamos encerrando por aqui. Bom, a gente conversou com o Francinaldo Rafael, ele que é psicólogo, falou aqui pra gente um pouco sobre o Janeiro Branco, também de quais formas, algumas das formas que se tem para que a saúde mental seja cuidada desde um comecinho ou até mesmo num problema mais desafiador, num problema mais profundo. Francinaldo, você quer deixar alguma mensagem, algum recado para as pessoas em relação, claro, a ter uma saúde mental de qualidade? Sim, Aline, eu agradeço o convite mais uma vez e aproveito para convidar a você que está em casa, que nos assiste. Exercício físico é imprescindível, um sono restaurador é imprescindível, alimentação, lazer são imprescindíveis. A gente precisa entender que às vezes essas coisas são simples e estão ao nosso alcance. Ao acordar, se exponha à luz do dia. Evite telas antes de dormir pelo menos 2 horas. Celular, computador, televisão, luz branca. Recolha-se num ambiente mais aconchegante, a leitura de um trecho de um livro mais agradável. Né? Essas situações elas são muito auxiliares no nosso bem-estar da saúde física e mental, mas vamos cuidar da nossa saúde mental, que com ela a gente domina todo o resto. É verdade. Então aí você ficou com o nosso Francinaldo Rafael, psicólogo, falando sobre o Janeiro Branco, e a gente, claro, vai dar continuidade a essa matéria, a essa pauta, porque o Janeiro Branco ele tem que, na verdade, funcionar o ano inteiro, porque a saúde mental é, sim, coisa para todos os dias. Até a próxima.